Meu querido, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 23. E que triste é quando a gente não tem mais vergonha de nós mesmos. Que triste é quando a gente já não chora mais o nosso pecado. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Nós queremos pedir que todos os pais estejam com seus filhos agora dos seus lados. Não deixe a criança ficar andando, porque agora é o momento da palavra. O momento de palavra é o momento de uma única conversa. É glória a Deus e aleluia. Essa é a única conversa que a gente admite na casa de Deus. E o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Meu querido, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Nós estamos no domingo de celebração da ceia, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa porção da palavra de Deus, ela nos orienta como nós devemos participar desse momento. É um momento especial, um momento sagrado. Antes eu queria convidar você para nós orarmos. Feche seus olhos. Deus nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque a Tua presença está conosco, em nós, sobre nós e por nós, meu Pai. Querido Deus, queremos pedir que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, nos conduza nesse momento, Senhor, extraordinário, quando tomamos nas mãos o pão e o cálice, meu Pai. Senhor Jesus, dá sentido e significado, consequência, meu Pai, e repercussão para a eternidade. Deus poderoso, nós queremos te pedir e consagramos nas tuas mãos esse tempo e o nosso ato em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. 1 Coríntios 11, 23. Palavras de São Paulo, apóstolo, primeira carta aos Coríntios 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem este cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do pecado, de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sejamos condenados com o mundo. Amém. Podeis aceitar. O perigo das nossas práticas rotineiras, meus irmãos, é que elas se tornem mecânicas e vazias e sem sentido. De tão acostumados a realizar tais atos, de tão acostumados a praticar determinadas ações, ou até mesmo, como é o caso dessa manhã, tão acostumados a participarmos deste cerimonial, deste ritual, desse momento especial e momento solene, nós corremos o risco, sabe, de simplesmente fazermos numa perspectiva displicente, mecânica, automática, sem muita consciência, sem muita entrega, com um distanciamento emocional, sem reflexão, sem a rememoração necessária do sentido e significado. E quando nós, meu querido, nos envolvendo com atividades rotineiras, a gente vai desempenhando essas atividades de maneira mecânica e superficial. Essas atividades, elas vão perdendo seu valor e elas vão caindo numa zona de inutilidade na nossa vida. Diante das proporções, um exemplo que eu poderia dar aqui hoje, que é da minha área, é como se nós vivêssemos a rotina diária de escovar os dentes. A gente faz tão automaticamente, tão mecanicamente, que a gente não faz bem feito. A gente não pratica a escovação de maneira correta. A gente não faz de maneira completa. A gente não dá a devida atenção, ação. Então fazemos de maneira inadequada. E porque fazemos de maneira inadequada, mas fazemos, nós temos a ilusão de que estamos realizando a higiene bucal, quando na verdade não estamos realizando, porque o fazemos distanciados, displicentes, e isso que nos dá uma ilusão de saúde é na verdade um caminho da nossa enfermidade. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo e falando aqui. Ele está dizendo para nós essa advertência: tomem cuidado quando vocês estão se aproximando do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Jesus, para que este envolvimento não seja, meu querido, um negócio mecânico, um negócio automático, um negócio superficial, em que, em vez de fazer bem para você, vai acabar lhe fazendo mal. Que o ato de participar e de comer o pão e participar do cálice vai ser esse exato ato que deveria ser para nós, para nossa redenção. Ele talvez seja o argumento da nossa condenação.
Assim como nossas práticas, meu querido, as nossas práticas rotineiras, elas podem nos levar a essa ação que muitas vezes é mecânica, ela é automática. Também as nossas crenças, os nossos clichês, os nossos pensamentos religiosos, aquelas verdades que nós repetimos muitas vezes a exaustão, todo mês, e de tanto repeti-la, a gente perde a compreensão do seu exato significado, ou de tão acostumados por interpretações que são viciadas, viciantes e inadequadas, a gente toma por verdadeiro aquilo que muitas vezes apresenta de maneira equivocada e até mesmo mentirosa na nossa vida. Sabe, irmão, eu acredito que é isso o que acontece com essa expressão da palavra de Deus no versículo 28 que acabamos de ler: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia é um momento solene para todos nós. O Senhor Jesus, Ele deixou para nós duas celebrações: a ceia, quando partimos o pão e o cálice com o vinho, em memória de sua morte e esperança da sua ressurreição, e o batismo nas águas. A ceia e o batismo nós chamamos de ordenança. São as duas ordenanças bíblicas que Deus nos deu: o batismo, que o fazemos uma vez e para sempre, e a celebração da ceia. Toda vez que nos reunimos e partimos o pão, nós fazemos em memória de Jesus. Esse momento aqui que nós estamos tendo, meu querido, ele é destacado na nossa experiência religiosa, na nossa vida religiosa, tanto que algumas pessoas, elas fazem questão, presta atenção nisso, de vir à igreja ou frequentar o templo, o culto, somente no domingo de ceia. Não vem à igreja, mas querem saber o domingo de ceia para que possam vir e participar. Outros tantos já preferem evitar o domingo de ceia, evitar a participação na Santa Ceia Memorial. São pessoas, por exemplo, que quando são servidas, elas se desculpam, agradecem de maneira discreta, como quem diz assim: eu não estou em condições de participar da ceia nesse domingo. Ou então ficam na celebração, no culto, no momento do louvor, no momento da pregação da palavra, nos testemunhos, nas orações, mas no momento de distribuição da ceia, elas levantam discretamente, saem e dizem: eu não estou em condições, pelo menos esse domingo, eu estou com um probleminha. E eu, examinando a mim mesmo, eu chego à conclusão de que não tenho dignidade, não sou digno de participar da ceia em memória de Jesus. Essa compreensão de examinar-se a si mesmo para verificar se deve ou não participar da ceia, se estou digno ou não de participar, ou se é digno de participar ou não, essa compreensão, ela é reforçada
pelo versículo 27, quando o apóstolo Paulo, ele vai nos encorajar e vai nos advertir, dizendo o seguinte: não devemos beber o cálice do Senhor e comer o pão indignamente. Então examine-se. E é daí que nós tiramos essa expressão de que no momento da ceia nós praticamos um autoexame e verificamos se há em nós a condição adequada para a participação na ceia. Alguns de nós iremos participar, outros de nós simplesmente, esse mês não, esse domingo não, dessa vez não, porque hoje, excepcionalmente hoje, eu não estou em condições de participar, eu fui reprovado no exame da minha própria consciência. Mas, irmão, nada mais equivocado do que isso, meu querido. Porque o que a palavra do Senhor está dizendo, acredito eu, é exatamente o oposto. Porque o autoexame não é um caminho de identificação da nossa virtude e da nossa dignidade. Nós não examinamos a nós mesmos e não visitamos a profundidade da nossa consciência em buscas de virtudes que nos qualifiquem a participar da Santa Ceia. Não é. Não é possível, irmão, que o ser humano se aproxime de Deus, seja iluminado por Deus e encontre em si mesmo virtude. Na verdade é possível, se tratar de um fariseu, que se coloca diante de Deus e diz: graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou como estes que estão se levantando discretamente no momento da celebração da ceia, não sou como estes, como esse cidadão aqui do meu lado, que agradeceu e não pegou o pãozinho, deve estar em pecado, pobre, miserável. Graças te dou, porque não sou como os demais pecadores. Isso é farisaísmo, de modo que a nossa entrega, irmão, para essa autoavaliação e essa coragem que a gente tem para dizer: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, não é uma busca de virtudes, muito ao contrário, é um ato corajoso de ir ao encontro, presta atenção, da sua escuridão e das trevas que habitam a nossa alma. É um ato corajoso, humilhado, é um ato de quem está quebrado, de quem está quebrantado na presença de Deus, contrito, para ir ao encontro do seu pecado e olhá-lo de frente, ir ao encontro da sua miséria e olhar para essa miséria que habita o nosso coração humano de frente, para dar grandeza aos elementos da ceia. Nós vamos ao encontro do nosso pecado, nós não vamos ao encontro da nossa virtude. Todo aquele que vai ao encontro de Deus, ele enxerga-se a si mesmo com os olhos de Deus. E quando nos enxergamos a nós mesmos com os olhos de Deus, nós somos iluminados pela santidade de Deus. E nós temos medo, nós caímos de joelho. Manoá, por exemplo, pai de Sansão, ele disse à sua esposa: nós vamos morrer. Por quê? Porque os nossos olhos viram a Deus.
vamos morrer. Ou então Isaías, lá no capítulo 6, na sua profecia, o que ele diz, quando ele é visitado pela glória de Deus que enche ali o templo, e a resposta e a reação imediata de Isaías é: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não apenas ele toma consciência do seu pecado, mas ele se solidariza com os seus no pecado que não necessariamente era dele como indivíduo, mas necessariamente dele como parte de um povo, e para nós como parte da humanidade. É assim que Pedro reage também. Quando ele vê Jesus, ele vê a glória de Jesus, ele cai de joelhos lá no barco, e ele diz: afasta-te de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim, eu sou pecador. E é o ensinamento de Jesus também na parábola do fariseu religioso, legalista, moralista, ritualista, e do homem corrupto, o cobrador de impostos da época a serviço de Roma, em que, consciente do seu pecado, ele não ousava para olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Irmão, quando a gente está na presença de Deus, a gente toma consciência do nosso pecado, e a autoavaliação que é dita pelo apóstolo Paulo é essa: chamada a que não nos aproximemos dessa mesa sem que a gente tenha uma profunda percepção, meu querido, dos horrores que a fizeram necessária. Se não tomamos consciência do nosso pecado, oh Jesus, não conseguimos emprestar valor a essa mesa. Por que foi necessário Jesus morrer? Por que foi necessário o sangue dele ser derramado? Senão para que nos oferecer o perdão de Deus, mas também, principalmente, erradicar, acabar dentro das nossas vidas e dentro de nós todo o mal. Escuta o que eu vou dizer, irmão. Quanto menor a nossa consciência de pecado, menor valor a pessoa, a obra, o sacrifício e a morte de Jesus Cristo. Quanto maior o nosso senso de virtude, menos necessário é o Redentor na sua vida. Aqueles que se aproximam de Deus e enxergam em si mesmos apenas virtudes, não conhecem a santidade de Deus, não conhecem a si mesmos e não têm a mínima noção do que seja pecado. Irmão, a pessoa às vezes tem uma visão superficial do que é pecado. Por exemplo, quem de nós consideraria a vaidade um impedimento para participar da ceia? Qual das irmãs aqui neste auditório consideraria o comentário de ontem ou de hoje de manhã: eu não vou porque eu não tenho roupa, um impedimento para se aproximar e participar da ceia? Quantas pessoas que
que brigam com o espelho, com seus quilos a mais, são obcecados por ser magros, magras, são devotos das academias e dos novos templos de culto ao corpo, à sociedade, da sociedade. São clientes das clínicas de estética. Considerariam essa tirania da beleza fake um pecado suficiente para não se aproximar da mesa do Senhor. E quantos sedentários se considerariam em pecado? Quantas pessoas relaxadas, displicentes com o seu próprio corpo? Gente que não vai ao médico. Gente relaxada com taxa de colesterol. Quantas pessoas que abusam na mesa diriam: hoje eu comi tanto no almoço que não dá nem para cear à noite. É um glutão. Talvez nós disséssemos: o hábito da mentira nos impediria, sim, de participar da ceia do Senhor e da mesa do Senhor. Mas quantos considerariam a mania de falar a verdade um pecado? Hein? Pastor, eu falo sempre a verdade, toda a verdade. Doa quem doer. Eu não sou hipócrita, pastor. Sim, você é um boboca. Você é um bobão. Você não tem sensibilidade às pessoas. Você machuca com as suas palavras a título de ser honesto, a título de ser honesta. Você fere. Há verdades que devem ser caladas. Há verdades que devem ser veladas por respeito, por amor às pessoas. Verdades que devem ser benditas na hora certa, no momento certo, do jeito certo, para a pessoa certa, pela motivação certa. Falar a verdade pura e simplesmente não é virtude alguma. Para mim é falta de educação. Talvez nós disséssemos: a pessoa que tem mágoa no coração, a pessoa que tem ressentimento, a pessoa que tem ódio, essa não deve se aproximar da mesa do Senhor. E tem gente que não tem mágoa de ninguém, não odeia ninguém, mas também não ama ninguém. A pessoa é um indiferente, é um frio, é um distante, não se dá a conhecer, não se entrega, não se aproxime da mesa do Senhor. Quantos de nós faríamos isso? Talvez disséssemos às pessoas que gostam de dinheiro: e dinheiro é bom, né? Mas tem gente que gosta um pouquinho mais, se deixa escravizar pelo dinheiro. Gente que é escrava do dinheiro. A gente vai dizer: você ama o dinheiro, você é um servo de Mamon, não venha para a mesa do Senhor Jesus. E quanta gente que desdenha o dinheiro, nós também diríamos: você também não vem não, porque você dá de ombro para o dinheiro, porque você tem cunhado, você tem papai, tem mamãe para sustentar, tem irmãozinho. Se tivesse vergonha na cara, ia trabalhar, ia ver o
valor do dinheiro. Para ter dinheiro para quê? Para se sustentar e poder repartir. Quantos de nós diríamos assim: você é um folgado, não venha para a mesa do Senhor? Talvez disséssemos: você fuma, né? Você fuma, que eu sei, está no seu hálito. Você chega perto de mim, está na sua roupa, eu sei que você fuma. Eu sinto o cheiro. Eu sei disso. Não venha para a mesa do Senhor, seu fumante. Mas quanta gente viciada em tecnologia, escrava de celular, vive no mundo à parte, vive em silêncio com quem está do lado e diálogo com o universo. Eu acho isso incrível. Ama a humanidade. Mas não consegue conversar com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o irmão, com o pai, com a mãe, ninguém. É um alienado. É um fugitivo da convivência sobre a justificativa de estar em rede. É uma rede diabólica. Essa que é a rede do diabo. Quantos não conseguem ficar um minuto em silêncio? Falam sem parar. Dona, a senhora não vai participar da cena, a senhora fala muito. Fala muito. E quanta gente idolatrando o seu time. Não vai participar da ceia, não. Seu idólatra. Ainda fica dizendo que o time é fiel e não sei o quê. Não vai, não. Nosso conceito de pecado, irmão, é muito superficial. Você entende? A gente acha porque não matou ninguém essa semana, não roubei nada. Eu acho até que nem os 10 mandamentos a gente consegue mais superar, porque Jesus acabou com a gente. Não matou, mas teve vontade, então matou. Ah, eu não tenho amante, mas é escravo da lascívia, da luxúria, da pornografia. É a mesma coisa. As consequências não, mas é a mesma coisa. Então, nosso conceito de pecado, irmão, é muito superficial. E o pessoal que é discípulo de Freud, dependente de analista, terapeuta, e o pessoal que não vai no analista e não vai no terapeuta porque é preconceituoso, esses não participam. É assim? Pergunto para você: quem vai tomar ceia hoje? Você entende, irmão? Todos nós somos errados. Examine-se, pois o homem não é, examine-se para chegar à conclusão de que eu estou bem, hoje eu posso tomar ceia. Examine-se é para tomar consciência das dimensões de escuridão que habita na nossa vida. E uma vez a gente tomando consciência das dimensões de escuridão que está na nossa vida e do pecado que nos habita, nós vamos discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, porque isso é uma coisa boa. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 10, 16: não é verdade que o cálice
da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma parte do corpo de Cristo. E o que é não discernir o corpo do Senhor? O que é, pastor, não discernir o Cristo? É eu mergulhar aqui dentro de mim, da minha alma, ficar lá, junto com a escuridão, junto com a culpa, e eu não me levanto, e eu não participo da ceia, eu não tomo pão, eu não tomo vinho. É não me apropriar do Cristo, que está aqui presente nesse momento. É não tomar para si o perdão que Ele ofereceu para celebrar a nossa vida e a nossa gratidão. Não discernir o corpo e o sangue de Cristo é sim condenar-se na consciência, tomando uma noção profunda do seu pecado e ficar ali na escuridão, oprimido, se remoendo com a culpa, condenado no tribunal da sua própria consciência. Por isso que Paulo, ele vai dizer logo em seguida: examine-se, pois, o homem. Mas lá embaixo ele diz assim: quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Julgamento, disciplina e condenação. Não pode vir coisa boa daí. Pode, porque aqui só tem coisa boa. Quando nós nos examinamos diante de Deus, quando nós aproveitamos esse momento, esse ato, essa prática, esse ritual que é repetido na nossa vida, quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Espírito de Deus sopra para nós uma visão a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso pecado, da nossa miséria, da sombra e da escuridão que nos habitam, e nós enxergamos o Cristo e dizemos: tem misericórdia de mim. E o Senhor nos julga, nos disciplina, nos aperfeiçoa, nos transforma, nos perdoa, nos liberta, nos consola, nos purifica, nos educa. Ser disciplinado para não sermos condenados. Quando somos condenados? Pelo tribunal da nossa própria consciência, irmão. Por isso há 3 erros prováveis no momento da ceia. Em primeiro lugar, arrogância, do autoexame e dizer assim: não há pecado em mim, eu sou digno de tomar do pão e do cálice. Isso é arrogância, prepotência, vaidade, orgulho. É uma ilusão achar que não há pecado. A Bíblia diz: quem diz que não tem pecado é mentiroso. É uma arrogância. Segundo lugar, o erro que a gente começa é a displicência. Displicência. Eu pego o pãozinho e olho no relógio. Pego o pãozinho, ponho na perna, ponho dentro da Bíblia, fecho e termino de mandar o meu SMS, o Zap. Pensa que eu não te vejo? Não vejo. Displicência. Displicência é o seguinte: é você comer 3 empadinhas e não saber do que é. Acontece, irmão. O sujeito come 3 empadas, a pessoa vem: é de quê? É de camarão ou de frango? Sei não. Comeu 3 e não sabe do que é.
Displicência é eu estar saindo de casa, dar um beijo na Mércia, e depois no hall do elevador, quando ela vem ali me acompanhando, eu digo assim: eu te dei um beijo hoje? Displicência. Displicência. É um distanciamento emocional, desrespeito para com aquele que está diante de mim, desrespeito para com o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o erro que a gente comete é a ignorância. É o terceiro erro. A arrogância de olhar para mim mesmo e encontrar apenas virtude. Displicência de não examinar a mim mesmo na presença do Senhor. E ignorância de me examinei, me considerei indigno e eu vou me privar. Eu não vou tomar o Cristo que se ofereceu e se entrega a nós nesse ato e nesse momento solene. Momento solene da sua morte e da sua ressurreição. É ignorância, irmão. É você ficar preso na sua própria culpa. Para que isso? Sem se entregar ao Cristo que veio aqui hoje para ser celebrado. Por isso que o Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo e coma. Não é examine-se para ver se você vai comer ou não vai comer. Examine-se e coma. Tenha coragem de olhar para a sua própria alma. Aproveite esse momento sagrado e se coloque diante de Deus. E uma vez que você se colocou diante de Deus e que viu a sua escuridão, confesse o seu pecado, confesse o seu erro e renda-se à disciplina de Deus. E celebre a oferta de perdão da cruz. Por isso o momento da celebração, irmão, da ceia, é momento de contrição, é um momento de confissão, é um momento de rendição e um momento de celebração. Chamado à contrição, o nosso coração fica pequenininho dentro da gente, se apertando. E a gente, quando olha para nós mesmos com os olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem vergonha do que vê. E que triste é quando a gente não tem mais vergonha de nós mesmos. Que triste é quando a gente já não chora mais o nosso pecado, ou porque simplesmente é displicente para com Cristo, ou para o pecado, ou porque o encara com normalidade. O pecado é uma normalidade. Deus sabe que eu sou pó, deixa aí, e a gente já não chora mais. E esse momento é um momento de examine-se, chore, coloque-se na presença do Senhor, confesse o seu pecado, examine-se e renda-se, examine-se e coma do pão e beba do cálice. Comer e beber é apropie-se do perdão, apropie-se da libertação, apropie-se da redenção, apropie-se da salvação e diga: Senhor, graças te dou, porque mesmo sendo quem sou, o teu amor por mim me explica,
me justifica, me mantém vivo, me mantém de pé. Graças te dou. Eu me examinei, Senhor, eu me vi e vi a grandeza do seu amor. Toma-me, Senhor, e contemplei a mesa, eu vi a grandeza do seu amor, e eu me aproprio desse seu amor, comendo do pão, bebendo do cálice, participando do corpo e do sangue de Jesus. Seja para nós nesta manhã uma manhã de contrição, confissão, uma manhã de rendição e celebração. Que não haja entre nós ninguém arrogante, ninguém hipócrita, e não haja entre nós ninguém displicente, e que não haja entre nós ninguém ignorante da oferta que Deus está oferecendo hoje em Cristo Jesus, o seu Filho. Amém? Fique de pé. Por que a gente não chora mais pelo nosso pecado? A ceia não pode ser uma coisa mecânica na nossa vida, irmão. Tem gente que acha que isso daqui é bater ponto. Eu vou lá para a ceia, eu sento, assisto, canto, como pãozinho, vim e vou embora. Não, não é isso não. Santa Ceia é mais do que isso. Santa Ceia é eu olhar para dentro de mim e ver qual o pecado que eu ainda cometo. Pastor, eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, eu tenho me colocado na posição, mas ainda falta alguma coisa. Se já tivesse tudo certinho, Fernando, né? Aí a gente ia fazer que nem Enoque. Deus ia fazer o quê? Meu filho, você não serve mais para ir não, vem. Então, se eu e você estamos aqui, é porque alguma coisa está errada. Algum pecado ainda está atrapalhando a minha e a sua vida. E hoje Deus lhe diz: coma do corpo e beba do sangue, para que você possa examinar a sua vida e ver não o que há de bom. Deus não interessa isso. Deus interessa por aquele que enxerga o que há de ruim na vida dele e faz com que aquilo de ruim se transforme em bênção. Sabe quem costuma fazer isso? É aqueles que aceitam a Jesus. São os novos convertidos. É o primeiro amor. Eles, quando aceitam a Jesus, que eles vivem a vida deles, quando estão no mundo, que eles cometem um pecado, sabe o que acontece com eles? Eu estou falando eles, porque você vai lembrar do início da sua fé. Quando estava lá no mundo e cometia um pecado, meu Deus, por que eu fiz isso? Hoje em dia está tudo bom. Cometi um pecado, tá bom. Lá na Santa Ceia eu acumulo todos os meus pecados e na ceia eu jogo tudo para Jesus, para Ele perdoar. Deus chama ao retorno. Deus chama ao primeiro amor. Deus chama para aquele momento que eu choro pelos meus pecados e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. E se tu voltares hoje, como é que eu fico? Se o arrebatamento for hoje, como eu fico? Volta ao primeiro amor.
Volta para aquele sentimento que você tinha, de que Deus é a coisa mais importante da tua vida. Deus é o melhor para mim e para você. Deus quer fazer de nós bênçãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Com a mão no coração. Cante comigo assim. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do abençoado em nome de Jesus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.